No último vídeo, nós falávamos sobre a diferença entre o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, e o tempo psicológico, que é esse tempo que corresponde à maneira como nós enxergamos, a sensação que a gente tem em relação ao tempo. Mas para a gente aqui, quando a gente vai estudar, o que importa é exatamente o tempo cronológico, né? Esse tempo que é universal, que é o mesmo para todo mundo, é a referência que se usa. Hoje nós vamos falar um pouquinho como que a gente faz essa contagem do tempo. E uma das formas que a gente tem de contar o tempo é em séculos. A divisão de séculos, ela possivelmente surgiu na Roma Antiga e foi evoluindo para a forma atual. Os séculos, eles são uma unidade de tempo e uma periodização histórica que corresponde a 100 anos. E são uma importante forma de a gente dividir o nosso calendário. Tanto que a gente fala, no século XVIII era assim, no século XV, né? Na cultura ocidental, a gente consolidou a divisão do calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo, porque o nosso calendário é cristão, né? O calendário que a gente tem que chama gregoriano, né? Então, esse calendário toma como referência o nascimento de Cristo, ou seja, teoricamente, Jesus nasceu há 2026 anos atrás. Eu não estou querendo dizer que ele realmente nasceu nessa data, a gente tomou isso como uma convenção, né? Existem teorias que falam que ele pode ter nascido ou antes ou depois disso, mas não é isso que está em questão aqui. A gente traz como referência isso. Olha, Jesus teoricamente nasceu em 2026 anos atrás, né? Então o que vem antes dele, antes de Cristo, que é simbolizado por AC, e depois dele, DC, depois de Cristo, né? Atualmente nós estamos no século 21. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante também lembrar que quando a gente fala dos séculos ou anos anteriores a Cristo, a gente fala de trás para frente. Por quê? Porque quanto maior o número, mais antigo, não é isso? No caso de antes de Cristo. É o contrário de depois de Cristo, que quanto maior o número, mais atual. Então, olha para vocês verem. Platão, ele nasceu em 428 anos antes de Cristo e morreu em 347 antes de Cristo. Já teve aluno me questionando isso, professor, não está errado aí, não? Como é que ele morreu antes de nascer? Não, mas não é. É porque antes de Cristo, quanto maior, né, o número, mais antigo. Né? Agora, quando se fala depois de Cristo, aí não, aí depois de Cristo é o que a gente normalmente fala, né? Quanto maior o ano, é mais atual realmente. Vamos lá, e como é que a gente vai traduzir isso? Olha, em primeiro lugar, quando a gente vai falar os séculos, a gente fala século I, século II, século III e assim por diante, até o século X. Mas quando a gente vai falar o século XI, a gente não fala XI, a gente fala século XI. Século XII, século XIII, ou seja, até o século X pronuncia-se em ordinal. Após o século X, a gente vai pronunciar em cardinal. Então, por exemplo, o ano 479, nós estamos no século V. Ano 600, século VI. Ano 1500, século XV. Ano de 2026, século XXI. E como que a gente sabe o século que a gente está? Olha, o século I é o quê? É do ano 1 ao ano 100. O século II, do ano 101 ao ano 200. E assim por diante. Então, a maneira que a gente tem para poder calcular isso de uma forma mais rápida é você olhando para o próprio número. Por exemplo, se a gente olhar o ano 1200, ele termina em 00. Então, quando terminar em 00... basta você cortar o 00 e você já vai ter o número do século. Por exemplo, ano 1200 seria o século XII. O ano 100 seria o século I. O ano 600, século VI. Veja que eu não estou olhando o que vem antes, só estou cortando 00 e vendo. Ano 1500, século XV. Ano 2000, século XX. Mas isso aí era o caso de terminar em 00. Mas e quando não termina em 00? Qual que é a regra? Tem uma regrinha fácil, é a seguinte. Quando não terminar em 00, basta você somar 1 ao algarismo que sobrar quando você corta os dois últimos dígitos. Por exemplo, ano de 1995. Se você cortar o 95, vai ficar 19. Aí você soma 19 mais 1, século 20. É simples assim. Mas isso vale para qualquer número. Por exemplo, o ano 33. Você cortou 33, sobrou o quê? Nada, nenhum número. Então, qual que é o século? O século I. E o ano 621? Você cortou ali o 21, sobrou 6. 6 mais 1, 7. Então, século VII. O ano de 1579.
Cortou 79, ficou 15. 15 mais 1, 16. Século 16. O ano de 2026, cortou 26, ficou 20. 20 mais 1, século 21. Então veja bem, você só soma 1 no algarismo que sobrar se não terminar em 00. Agora, terminou em 00 é só cortar os dois zeros. Essa regra serve para calcular não só os séculos posteriores ao nascimento de Cristo, mas também os séculos anteriores, igual no nosso exemplo do Platão. Nós dizíamos que Platão nasceu em 428 anos antes de Cristo. Então, qual que foi o século? Só cortar o 2 e o 8, cortou o 2 e 8, ficou 4. Então, 4 mais 1, 5. Então, ele nasceu no século V antes de Cristo, né? E aí, ele morreu quando? Cortou lá o 347 a.C., cortou o 47, ficou 3. 3 mais 1, 4. E ele morreu no século IV antes de Cristo. Então, basicamente, é assim que você calcula qual que é o século que você está. Ou quando aconteceu algum evento histórico. Vamos pegar, por exemplo, a queda do Império Romano. Ela aconteceu em 476 anos depois de Cristo. Então, você cortou 76, ficou 4. Então, significa o quê? Que ela aconteceu no século V. Por quê? Porque 4 mais 1 é 5. Por quê? Você teve ali, não terminou em 00. Então, nesse caso, é muito simples. É importante a gente ressaltar aqui que, por exemplo, o ano 2000, ele marca exatamente o fim do século XX e não o início do século XXI. O século XXI ele começa a partir do ano 2001. Por quê? Porque terminou em 00, não terminou em 01, não é isso? Então, você corta o 01, aí você tem que somar 20 mais 1, aí você vai ter século XXI. Então, 2002, a mesma coisa, você cortou o 02, não terminou em 00, então você vai ter que somar mais 1, 20 mais 2, 21. Então, o ano 2000 ele é o fim do século XX, assim como o ano 100 foi o fim do século I. É importante ressaltar que os séculos eles sempre são escritos em algarismos romanos. Então, por exemplo, o século I você coloca a letra I, século V a letra V, século X a letra X, o século 50 a letra L, século 100 letra C, século 500 letra D e século 1000 a letra M. E como é que você calcula, no caso assim de séculos variados? É o seguinte, os símbolos I, X, C e M eles podem ser repetidos até 3 vezes consecutivas. Por exemplo, se você quiser o número 3, você vai colocar o I 3 vezes, né, para representar o número 3. E a soma, então, seria I. Ou seja, 1, que seria a soma deles, 3. Mesma coisa no século 30, né? X. O século 20, né? XX. Então, século 300 seria C. Mas os valores VLD, eles não podem ser repetidos. Não existe VV para representar 10, por exemplo, né? E como é que você faz para calcular em caso de datas diferentes? Por exemplo, se você quer sexto, o século VI, por exemplo. Então, você colocar o sexto, você tem que pensar em 2 letras aí, porque não tem como você repetir o I mais de 3 vezes. Então, você vai colocar um número 5, que seria a letra V, mais um I, que seria 5 mais 1, 6. Nesse caso, você vai estar somando. Sempre que você tiver o maior, né, o símbolo do maior número antes, você soma. Quando esse símbolo vier invertido, você vai subtrair. Vocês vão ver daqui a pouquinho, mas vamos pensar nesses outros exemplos da soma. Olha, se você quer o século XV, é como? É X, que é 10, mais o V, que é 5, século XV. Isso? Agora, quando o símbolo de menor valor vai aparecer à esquerda de um símbolo de maior valor, você vai ter que subtrair. Então, por exemplo, o século IX, como é que você escreve nono? Você vai colocar IX. Por que IX? Porque você vai colocar primeiro o menor e o maior depois. O maior vai subtrair com ele. Por exemplo, é 10 menos 1, que vai dar 9. Século IV, IV. Porque você vai pegar o maior, que é 5, que veio depois, e subtrair pelo anterior. 5 menos 1, aí você vai ter 4. Não é isso? Século IV. Na contagem de séculos, basta a gente saber praticamente estes, porque a gente está atualmente no século XXI, não é isso? Você não precisa saber, por exemplo, o século 3000, não existe, né? Mas você poderia calcular 3000. O que é o século 3000 seria? Seria M, ou seja, 3 M's.
Então, aquilo que eu falei, ó, o I, o X, o C e o M, né, são os únicos que podem ser repetidos, pelo menos atualmente, né? E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre essa tradição, né, essa divisão tradicional da história. A gente costuma colocar a divisão tradicional da história mais ou menos assim, olha, desde a pré-história até 4.000 anos antes de Cristo, nós teríamos a pré-história. Seria ali com a chamada invenção da escrita. E aí, é um marco, tá? Não significa que é exatamente o que aconteceu dessa forma, é só simplesmente uma forma de você contar o tempo. Até porque você tem sociedades que não têm a existência da escrita até hoje. Significa que elas ainda estão na pré-história? Não significa isso, é só um marco. Então, a partir da invenção da escrita ali, até a queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476 depois de Cristo, nós temos ali o período da Antiguidade. Depois da Idade Média, ela começa ali a partir da queda do Império Romano, em 476, e vai até 1453. Né? Ali aconteceria a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então seria o fim da Idade Média. A partir de hoje é o fim da Idade Média. Não é assim que funciona, gente. É a gente que atualmente marca dessa forma, para a gente compreender a história de forma não anacrônica, ou seja, tentar entender ela no seu tempo certo. Né? Então, da tomada de Constantinopla até o início da Revolução Francesa, que vai acontecer em 1789, a gente vai ter a Idade Moderna, não é isso? E da Idade Moderna até a atualidade, nós temos a Idade Contemporânea. É importante a gente ressaltar aí que o período cristão, a era cristã, ela vai começar na Antiguidade, no meio da Antiguidade, né? E vai se alongar na Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Isso demonstra para a gente por que o cristianismo tem tanta influência na nossa cultura ocidental. Gente, basicamente era isso que eu queria trazer aqui hoje. Eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode me deixar nos comentários que a gente coloca aí depois no vídeo, ou então até mesmo respondendo aos comentários, solucionando as dúvidas. Até o próximo.